A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, estamos de volta para darmos continuidade no estudo que estamos fazendo no livro de Gênesis. No vídeo anterior nós vimos no capítulo 7, Deus ordenando Noé a construir uma arca devido ao dilúvio que viria sobre a terra, como juízo devido à violência humana que havia se multiplicado, né? Noé obedeceu, construiu a arca, o dilúvio veio durante 40 dias e 40 noites, e somente Noé, sua família e os representantes de cada espécie de animais, aves e répteis escaparam com vida para darem continuidade a uma nova geração, né? E hoje nós vamos refletir no capítulo 8. Eu separei 4 lições importantes também nesse capítulo, e a primeira está logo aí no versículo 1, né? Quando diz que lembrou-se Deus de Noé. Irmãos, Deus não se esquece, né? Deus não se esquece. Essa é a primeira lição que eu aprendo aqui nesse texto. Deus não se esquece de nada e de ninguém. Até porque o esquecimento é uma falha na memória, né? E Deus é infalível. Quando o texto diz lembrou-se Deus de Noé, a impressão que dá é que Deus havia se esquecido, né? E depois ele se lembrou. E não é só nesse texto, né, que você vê essa expressão. Você vê em várias outras passagens bíblicas, né? Capítulo 19, versículo 29 desse mesmo livro de Gênesis também diz, né? Lembrou-se Deus de Abraão e livrou a Ló da destruição de Sodoma, né? Capítulo 30, versículo 22, lembrou-se Deus de Raquel e lhe abriu a madre. Lá em Isaías, capítulo 43, versículo 26, Deus também diz, procura lembrar-me. Hebreus, capítulo 8, versículo 12, dos teus pecados não me lembrarei. Entre outros textos, né, dando a entender que Deus costuma se esquecer de vez em quando. Só que não, irmãos, né? Se o texto está dizendo que Deus se lembrou de Noé, de Abraão, de Raquel, é porque ele não se esqueceu. Acontece que os escritores bíblicos usam a antropomorfia, né? Uma linguagem humana ao se referir a Deus e seus desígnios, para que possamos entender o que o texto está nos dizendo, né? Uma vez que Deus é inexplicável e insondável. Então, Deus não se arrepende, Deus não se entristece, Deus não se esquece, Deus não precisa ser lembrado. Esse lembrou-se Deus significa que chegou o tempo determinado para os seus propósitos ou promessas se cumprirem, né? E para nós não é diferente, irmãos. Deus não se esqueceu de nós, nem do que nos prometeu, né? Apenas tem um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Deus então mandou um vento, né? E as águas se aquietaram. Normalmente o vento forte vem para destruir tudo que está pela frente, né? Mas quando Deus manda, o vento abre caminho no mar para o seu povo passar, né? O vento obedece e aquieta as águas. Enfim, né? Os discípulos disseram, né? Quem é esse que até o vento lhe obedece? A segunda lição que aprendemos nesse capítulo 8 de Gênesis é acerca da paciência de Noé. Irmãos, imagina, Deus já não havia falado quando mandaria o dilúvio, né? A não ser quando faltava uma semana apenas, né? Ou seja, foram aproximadamente 100 anos que Noé passou na incógnita. E Noé, pacientemente, né, sem murmurar, sem duvidar, ele construiu a arca, né? E agora Deus não revelou quanto tempo levaria para a água baixar, né? E Noé novamente, com toda a paciência, aguardou 150 dias, depois mais 40, depois mandou um corvo, uma pomba, 2 vezes, né? Depois aguardou mais 7 dias e mais 7. É como se ele dissesse, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, né? Ele se lembrou de mim. Às vezes, quando alguém tem muita paciência, nós falamos, né? Fulano tem a paciência de Jó, não é assim? Mas a gente precisa tomar cuidado, né? Ao pedir a Deus a paciência de Jó ou de Noé. Paulo disse que o meio que Deus usa para nos dar paciência é a tribulação, né? A tribulação produz paciência. Por quê? Porque na tribulação não tem outra coisa a fazer senão esperar com paciência o vento passar, como aquele que matou os 10 filhos de Jó, ou as águas se aquietarem e baixarem, como aqui no caso de Noé. A terceira lição é sair da arca. As águas se aquietaram, a arca pousou sobre o monte Ararat, né? A montanha mais alta, onde hoje está localizada a Turquia, né? Cerca de 5.000 metros de altura, imagina só.
E Deus disse para Noé no versículo 16, sai da arca, tu com tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos. Irmãos, aqui não é raro a gente fazer uma analogia dessa expressão sai da arca, tá bom? Afinal, o próprio Senhor Jesus ele comparou os dias de Noé com a sua vinda, né? Assim como a arca era um único meio de salvação no dilúvio, Jesus também é um único meio de salvação na grande tribulação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra, né? Pedro fala sobre isso, que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardentes se desfarão e a terra e as obras que nela há se queimarão, né? Então o fato de Deus prometer que não mais destruiria a terra com água não significa que as maldades dos homens ficarão impunes, né? Deus vai usar outro elemento, né? O fogo, para destruir a humanidade ímpia. Mas afinal, o que nos ensina quando Deus diz para Noé, sai da arca tu com tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos? Irmãos, se nós estamos dentro da arca que é Cristo, nós não podemos ficar acomodados, né? Nós devemos sair dessa arca, né? Sair da bolha, sair do conforto que é em Cristo, porque o plano de Deus é restaurar todas as coisas e preparar para Ele um povo zeloso, especial, de boas obras em todo o mundo, né? Para isso é necessário nós sairmos da arca, sairmos das quatro paredes e irmos por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, como os discípulos fizeram, né? Ainda que pressionados por uma grande perseguição em Samaria, em Jerusalém, mas eles tiveram que sair da arca, né? O capítulo 47 do livro de Ezequiel segue essa mesma linha, né? Deus deu a ele uma visão, a visão das torrentes, das águas purificadoras, e nessa visão Deus mostrou um rio saindo do templo e dando vida a tudo que estava morto pela frente, né? Inclusive os répteis ali do Mar Morto. E na Bíblia o mar é um símbolo das nações, dos povos, né? Então esse rio que saía do templo, na visão de Ezequiel, aponta para a presença do Espírito Santo, que por meio da palavra e através do crente, dá vida àqueles que estão mortos em seus delitos e pecados, né? Então a água saindo para fora do templo é a palavra de Deus sendo anunciada fora das quatro paredes, né? Agora a questão é, já saímos da arca, né? Quanto tempo nós vamos ficar acomodados nela, usufruindo da provisão de Deus sem compartilhar com aqueles que estão carentes e necessitados, né? Então cabe a nós refletirmos. Por último, a quarta lição é oferecer um culto a Deus em meio ao caos, como gratidão pela vida e por tudo que Deus já nos fez. Notem que a primeira atitude de Noé a sair da arca foi levantar um altar e adorar a Deus com um culto em ação de graças pelo livramento, né? E por sua fidelidade, sua provisão, durante os 5 meses que eles ficaram confinados ali naquela arca, Deus lembrou-se de Noé e agora Noé lembrou-se de Deus. Irmãos, eu imagino Noé saindo da arca com a mão na frente e outra atrás, tendo que recomeçar tudo de novo, né? Igual uma pessoa quando perde tudo numa enchente. Mas o Noé estava com o coração agradecido por ter sido preservado na destruição diluviana, né? Juntamente com sua família. É como se ele dissesse, eu não tenho nada, vou ter que recomeçar, mas eu tenho Deus, eu tenho a minha vida que Ele preservou, tenho minha família, então eu vou cultuar a esse Deus. Quantos hoje que não têm essa consciência, né? Às vezes porque está desempregado, a despensa está vazia, ou alguma outra situação adversa, já acha que não tem motivos para agradecer a Deus, né? E no final, Deus se agradou com o cheiro suave da oferta de Noé. O Senhor disse, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Irmãos, as misericórdias de Deus estão acima da sua ira. O salmista disse que a ira do Senhor dura um só momento, em seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, né? A avalanche dura um tempo apenas, mas a alegria virá ao amanhecer, né? Por isso que Jeremias também vai dizer no livro das Lamentações que bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor, pois Ele não rejeitará para sempre.
Ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. O Senhor é bom para os que esperam nele, para a alma que o busca. Enfim, há um embate entre os teólogos também, né? Se o dilúvio abrangeu somente a região da Mesopotâmia ou o mundo todo. Mas, irmãos, pensa comigo. Deus tirou a água do meio da terra ou a terra do meio da água? Está lá no capítulo 1. Né? Deus tirou uma porção seca da água e deu um nome a essa porção de terra. Apenas uma porção, 25% de terra. Os outros 75% são de água, né? Então, qual seria a dificuldade para Deus mergulhar a terra debaixo da água novamente, né? Então, por isso e pelo fato de que para Deus não há impossível, eu acredito que o dilúvio abrangeu todo o globo terrestre. Foi um evento universal. Amém, meus irmãos? Concluímos assim esse capítulo 8 de Gênesis. No próximo vídeo estaremos refletindo no capítulo 9. Conto com todos vocês e até lá.